com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala galera vascaína, muito bem, eu sou o Antônio Lima, o Vascaíno de Manaus. Galera, a gente vai passar aqui para mais uma informação desse mercado da bola que já vai se fechar essa primeira janela na próxima terça-feira. E é o seguinte, um atacante que é muito cobiçado, não só pelo Vasco, mas por outros clubes do futebol aí pelo mundo afora, exatamente revelou hoje que o Vasco da Gama fez um contato exatamente para o contratá-lo, e ele disse o seguinte, que está aberto a negociações, claro, ele tem contrato ainda até 2026, tem o restante deste ano, e falou aqui pela primeira vez do interesse do Vasco para vestir a camisa do Vasco. Esse atacante chamado Vitor Sá falou do interesse do Vasco. A gente vai ouvir aí, é melhor o Vitor Sá falando aí, vamos ouvir o que disse o Vitor Sá, que está disposto exatamente a conversar para ver se a proposta é muito boa. Vamos ouvir o Vitor Sá, que ele vai falar aqui para vocês aí, ó. Vamos ouvir. E eu queria te perguntar a respeito daquela sondagem que teve do Vasco no começo do ano, em janeiro ali, o Vasco foi noticiado que o Vasco foi atrás de você, mas acabou não tendo nenhum acordo em definitivo, mas que o Vasco tentaria contratar você agora no meio do ano, e te perguntar se você estaria aberto a um retorno para o Brasil, visto agora você já conseguiu fazer história, você vai estar com o nome valorizado no mercado, e também por você já ser conhecido pela sua passagem no Botafogo, que também a gente pode abordar daqui a pouco, mas falar sobre o que você pensa pro seu futuro daqui para frente, agora que você já tá com o seu nome cravado na história do Krasnodar. MV, tem alguma coisa que pega bastante para mim hoje em dia, que é a questão do meu filho. Quando eu fui para a Rússia, eu já imaginei que ia ser complicado, eu tento ver ele com o máximo de frequência possível, mas às vezes decorrente aos jogos, de viagem e tal, eu não consigo, então a questão do meu filho pega bastante. Ele mora no Rio de Janeiro, e aí isso é algo da distância que às vezes faz eu ficar bem triste em relação a algumas coisas. Sobre a questão do Vasco, de outras sondagens que apareceram, realmente foi verdade, apareceu alguns clubes, contataram diretamente os meus agentes, porém na hora de abrir conversa com o Krasnodar já não queria meio que conversa no momento, porque seria a reta final do campeonato, teria mais 2 jogos para disputa do título, e falaram que a partir desse meio do ano talvez poderia abrir conversas e tentar ver como que seria. Então eu tenho mais um ano de contrato com o Krasnodar, a princípio totalmente focado. A gente agora volta de férias, tem a final da Supercopa da Rússia, então meu foco é totalmente no Krasnodar por ter mais um ano de contrato, mas estou aberto a propostas. Como eu te falei, a questão do meu filho hoje em dia é algo que pega bastante para mim, porque quando eu saí eu imaginei que fosse difícil, mas é muito complicado, é algo que muitas vezes faz eu ficar mal, faz eu me sentir distante dele. Então, muitas vezes faz eu me sentir distante do meu filho. Então é algo que realmente está me fazendo repensar bastante. Então vamos ver. A princípio, focar aí no que eu tenho aí na Supercopa. E pós isso eu vou ver, vou sentar com meus agentes, ver o que o Krasnodar pensa também sobre o meu futuro. E a partir daí tomar qualquer tipo de decisão. Olha só, e aí o jogador falou, o atacante falou, e ele disse o seguinte, né? Tem uma coisa que pega bastante para mim, é que a questão do meu filho, quando eu fui para a Rússia, já imaginei que seria complicado. Eu tento ver ele com o máximo de frequência possível, mas às vezes, por conta dos jogos e das viagens, não consigo. Ele mora no Rio de Janeiro, então essa distância às vezes me faz ficar bem triste em relação a algumas coisas. Então o Vitor Sá aí, confirma exatamente o interesse do Vasco da Gama, que fez ano passado, só que ninguém sabe exatamente se ele irá aceitar, porque ele ainda tem contrato com o Krasnodar da Rússia, que nem ele falou aí no áudio, aí no vídeo, né? Ele disse que vai conversar, está aberto à proposta, e também se o Krasnodar irá aceitar essa proposta aí do Vasco ou de qualquer um outro clube, mas o certo é que o jogador está disposto a voltar devido à saudade da família e do filho que mora aqui no Brasil, tá? Esse é o Vitor Sá, que interessa ao Vasco da Gama, tá bom? Agora, outra situação que a gente vai falar aqui, gente, é o seguinte, é um ex-xodó do treinador
Fernando Diniz, estamos falando do que é lateral, mas jogou pelo meio também, Riquelme, tá? Pedido do Diniz, Riquelme é reintegrado e volta a treinar com o elenco do Vasco. É um jogador que o Diniz, quando teve pelo Vasco a primeira vez, usou muito bem o garoto Riquelme e agradou o treinador, né? E outra coisa, como nada de reforço está chegando, nem diretor de futebol, nada, o garoto Riquelme, exatamente a bola da vez ali para com que venha salvar o trabalho do treinador Fernando Diniz, e é um garoto talentoso. Eu não sei por que afastaram o garoto exatamente do elenco, mas se tratando do Felipe Maestro, quando estava no Vasco, esse cara causou um dano absurdo ao elenco do Vasco da Gama, esse Felipe Maestro, que foi um grande jogador, mas como coordenador técnico é péssimo, e como treinador que passou também é uma mala sem alça. Então tá aí, ó, reintegrado de novo o garoto Riquelme. Felipe Coutinho, gente. Felipe Coutinho diz o seguinte, ó, a galera está otimista pela questão do Felipe Coutinho, mas vamos falar do Paulinho, né? Staff de Paulinho confirma que está analisando proposta de renovação com o Vasco. Cara, o Paulinho logo no começo do ano foi excepcional o Vasco, mas depois caiu de produção, depois das contusões, mas o primeiro semestre dele foi maravilhoso, foi excelente mesmo. Outra situação, Xavier Ruiz, né? Um jogador exatamente lá do mercado argentino, exatamente que animou os torcedores do Vasco quando veio a informação que o Vasco estaria exatamente monitorando e procurou saber a situação desse meia atacante, que é um jovem jogador, tá? Um jogador jovem, a torcida do Vasco se animou. Segundo o site Transfer Market, o valor de mercado do meia é em 2 milhões de euros, aproximadamente 12 milhões de reais na cotação atual. Será que vale a pena? Lembras do Lucas Orediano? Quando o Vasco contratou, também não evoluiu nada, tá? Então essas são as informações deste sábado aí. Até agora nada, nem diretor executivo, muito menos contratações exatamente, ou seja, confirmada, tá? Peço que siga a gente no Instagram, deixa uma moral aí, tá bom, galera? Obrigado pela audiência e pela paciência e fui. Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.